Boa noite, sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje é do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Ante injustiça. É legítima a tua indignação perante a injustiça? Entretanto, não te limites a acusar. Faze algo em favor do injustiçado. É compreensível o teu descontentamento diante da fome que atormenta o estômago de milhões. Entretanto, não te limites a cobrar. Faze algo em favor dos famintos do mundo? É justa a tua inquietação perante os conflitos domésticos? Entretanto, não te limites a criticar. Faze algo em favor da harmonia no lar. Para combater a sombra, é necessário proteger a luz. Ninguém apaga uma fogueira utilizando líquido inflamável. Recorda que o ambiente social em que te encontras é a escola em que Deus te situou a fim de que aprendas a amar. No mundo, procura caminhar acima do espírito de reclamação. Quem soma queixas quase sempre multiplica os problemas por onde passa e subtrai de si mesmo a oportunidade de servir e crescer. O bem maior. Não subestimes o bem que podes fazer. É verdade que o mundo convulsiona sobre o peso de 1000 dores. Entretanto, ninguém te pede o impossível. Por certo, não poderás aquietar o estômago de todos que passam fome. Todavia, podes compartilhar com os irmãos desventurados o pão que te sobra à mesa. Evidentemente, não conseguirás devolver a saúde a todos os enfermos da terra. Contudo, pode ser a presença amiga ao lado do leitor de dores. Lembra que a província divina socorre o homem por meio do próprio homem. Assim, não te furtes a prática do bem que possas fazer, porque, perante Deus, o maior bem é aquele que nasce do verdadeiro amor e da caridade irrestrita. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Uma boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos nesta noite aqui no Centro Espírita Caminho de Luz.
Quem está chegando pela primeira vez, sinta-se em casa, porque esta é a nossa casa. Sintam-se todos abraçados por todos nós, encarnados e desencarnados que aqui fazem parte desta família. E que juntos, todos, entre os dois planos da vida, possamos desfrutar de tudo quanto recebemos desta doutrina maravilhosa. Para iniciarmos as nossas atividades, convido a todos para juntos nos envolvermos em tom da prece, silenciando os pensamentos, adentrando em nosso quarto íntimo, para, na linguagem de cada um, conversarmos com Deus, para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, o Criador de todas as coisas, por este momento, por esse dia, por esta oportunidade que nos concede de aqui nos reunirmos. Muito obrigado a Deus pelo dom da vida. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelos amigos que temos, pelo trabalho que temos. Muito obrigado. A nossa gratidão é imensa. Por isso, abramos os nossos corações para sentir a presença de Deus em nosso íntimo. Ao Divino Mestre Jesus, o nosso irmão maior, pelas lições do seu Evangelho, o caminho de todos nós. Abençoe, Jesus, amigo, com o seu amor, os nossos propósitos de aqui estarmos, nos envolvendo neste clima espiritual superior, promovendo bem-estar. Que a paz possamos sentir, que a paz esteja entre nós, hoje e sempre. É com gratidão e humildade que pedimos a permissão aos benfeitores espirituais para darmos por aberta a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Conosco a nossa irmã Clésia Zappellini, trabalhadora aqui desta casa, que sempre nos abrilhanta com a sua fala, com a sua mensagem. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe, que os bons espíritos a inspirem para a mensagem que ela nos preparou para esta noite. Que assim seja. Queridos, boa noite. O Laércio já deu as boas-vindas, né? Mas para quem está sempre a essa casa e que recebe o abraço da Dona Elza quando chega aqui no centro, a gente também sente essa responsabilidade, mesmo o Laércio acolhendo, a gente dizer, né, que vocês sejam bem-vindos, né? Quem vem a primeira vez, né, sintam-se assim muito amado por essa casa, porque o que mais nós precisamos, né, nessa vida é de amor. Então que todos possam sentir, né, esse amor do nosso Mestre Jesus, que é tão lindo e tão grandioso, né, que nós possamos sentir então nesta noite essa grande bondade divina aí que estende, né, sobre nós. E nós vamos conversar um pouquinho essa noite, pensar um pouquinho a respeito do que Jesus traz como exemplo de perfeição, o que ele coloca até no Evangelho, né? Lá no capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter um capítulo que ele vai trazer falando sobre a perfeição, sede perfeitos. Mas aí, pensando, né, nesse momento que a gente passa, né, pela sociedade,
né? Hoje diferentes religiões vivenciam, né, toda a questão da Páscoa, indiferente se é evangélico, católico, enfim, né? Tem essa questão da data comemorativa, o comércio também usa aí, mas e nós, né? Como é que nós podemos exercer essa nossa Páscoa a partir do exemplo de Jesus? Isso indiferente de data comemorativa, mas pensando no nosso dia a dia. Como é que nós podemos ser um momento, né? Ter na nossa vida essa nossa transformação íntima, ter a cada dia a possibilidade de sermos melhores, né? De alcançar um grauzinho de evolução. E aí nós temos aqui, então eu trago para a gente conversar essa noite, né? Essa obra. E eu gosto também do Novo Testamento, a partir do Haroldo, da pesquisa que ele faz, a tradução, e como ele faz também um trabalho na área de linguagem, que foi o mestrado dele, então ele traz também algumas notas de rodapé que nos ajuda a pensar naquele momento histórico. Então nós vamos trabalhar aqui a passagem de João, quando Jesus lava os pés dos discípulos, e eu quero depois encerrar com uma mensagem, né, desse livro aqui que é ditado pelo Espírito de Tales, que ele faz algumas reflexões também, mas que traz uma historinha, e que sempre eu gosto de história, porque quem é professor sempre gosta de uma história, e a história sempre traz algum ensinamento para nós. Então vamos pensar nessas duas questões. Quando nós vamos pensar aqui no Evangelho, referente à perfeição, o capítulo trazendo várias passagens, mas ele vai fazer referência que a essência da perfeição é a caridade. Então só aí já dá de fazer uma reflexão bem grandiosa, né? A essência da perfeição é a caridade. Então a caridade é o que leva a gente cada vez a evoluir mais. Então o que é ser caridoso? O que é ter um coração caridoso? Né? Às vezes a gente, né, nesse mundo mais materialista, às vezes as pessoas dizem, tu tens que ter um objetivo e não olhar para os lados, né? E eu me preocupo às vezes um pouquinho com essa fala, porque é ao nosso lado que está o irmão, é ao nosso lado que às vezes está uma pessoa. Não que nós não vamos ter um objetivo de vida, é claro que todos nós temos nossos objetivos, mas que a gente possa, né, para ter esse olhar da perfeição e da caridade, é preciso que a gente esteja atento no nosso coração, ao nosso lado de quem está também precisando, de quem está ali às vezes caminhando ao nosso lado e às vezes a gente nem se dá conta. Então, para a gente pensar um pouquinho nesse sentido. E quando a gente vai pensar no Evangelho de João, quando traz, né, o exemplo ali, que traz a passagem de Jesus e que vai mostrando assim Jesus naquela sua grandiosidade em sair do seu lugar e lavar os pés dos discípulos. Vamos pensar no dia de hoje, né? Nós estamos lá na nossa casa, às vezes coisas simples, né? Às vezes uma criança que passa com cadarço, eu estava vindo agora pensando, um cadarço que desamarra, né? Um adulto que para e amarra o cadarço de uma criança, né? Ele abaixa, vai à altura de uma criança, às vezes a gente já está tudo meio capenga, assim com a coluna meio doendo, né? Aí tu vai abaixar, isso é um ato de caridade. Isso é um ato de caridade, né? Você abaixa, vai até o outro. Então, esse é o exemplo que Jesus vem trazer para nós, esse ensinamento de a gente poder abaixar os nossos olhos. Muitas vezes não é nem o abaixar, é olhar para o lado, para aquele irmão que está precisando e dar as mãos, mas muitas vezes é esse olhar da humildade. Então, começando um pouquinho referente ao Evangelho, quando Jesus traz a perfeição para a gente chegar até, né, no exemplo ali do lava-pés, né, que Jesus faz ali com seus discípulos, nós vamos começar falando um pouquinho, quando ele começa esse texto dizendo, amai-vos os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Então começa o Evangelho já Jesus fazendo esse questionamento. Qual é a recompensa que eu tenho se eu fizer só para aqueles que me amam? Só para os meus filhos, meus pais, meus familiares? Então ele começa a fazer essa reflexão, qual é a recompensa terei? Aí ele diz, sede, pois, vós aos outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então essa passagem está lá também no Evangelho, que vai estar nesse daqui também, que é o Evangelho de Mateus. E aí ele segue dizendo assim, pois que Deus possui uma perfeição infinita em todas as coisas,
E esta é a proposição: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então é aqui Jesus chamando a nossa atenção para esse Pai que é o nosso Pai, que é o Pai que nos criou. E olha que coisa boa nós estarmos hoje à noite aqui, em pleno domingo à noite, ter essa oportunidade, o mínimo, vamos dizer assim, nós temos a saúde, que já é o mínimo e o máximo. Nós temos saúde hoje de sair de casa e de estar essa noite aqui. Isso já é uma bondade de Deus. Isso já é Deus nos abençoando, trazendo um equilíbrio emocional para nós estarmos aqui, porque nós não estamos aqui só porque o nosso corpo físico está bom. Nós estamos aqui porque, de alguma forma, nós também estamos buscando equilíbrio emocional. Então, nós tivemos nossa capacidade de sair da nossa casa, de pegar o carro, de dirigir, de tomar um cafezinho, de chegar até aqui. Então, olha essa bondade de Jesus, essa bondade que Jesus está dizendo: sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai. E o que nós estamos buscando? Nós também estamos buscando essa perfeição. A partir do momento que eu paro, que eu fico aqui, que eu vou refletir um pouquinho, eu vou até o centro espírita, ou eu vou fazer uma oração em casa, ou eu vou fazer uma oração com o meu filho, ou eu vou parar agora um pouquinho aqui, e antes de eu ir lá e dar um xingamentozinho naquele meu colega, eu vou refletir um pouquinho. Se eu estou fazendo isso, eu estou buscando essa perfeição. Eu estou buscando esse degrauzinho. A gente sempre vai falando, dos degrauzinhos, nós sabemos que nós temos as categorias até chegar à perfeição, mas até chegar lá, nós vamos cada dia caminhando passo a passo. E aí, Deus, que é tão bondoso conosco, esse nosso Pai Criador é tão bondoso, que Ele dá o nosso maior exemplo aqui na Terra. Porque nós ainda, como somos pequenininhos, ainda estamos caminhando, às vezes só alguém falando, às vezes a gente não entende. Por isso, o Pai traz o exemplo, dá o seu Filho aqui na Terra, vem o Mestre Jesus, Jesus vem até a Terra, porque com o exemplo dele fica mais fácil. É igual quando a gente vai ensinar os nossos filhos ou até uma criança. Como é que a gente ensina? A gente dá o exemplo. Você sabe lá aquela lua assim, mas você lembra que lua? Você lembra quando nós estávamos passeando? Não tinha aquela bola bem grande lá que a mãe disse: olha que bola vermelha que a lua está hoje bonita. Aquela lá era a lua. Aquilo lá era a lua, mamãe. Você dá exemplos. Por quê? Porque o exemplo faz com que a gente tenha outras experiências. A experiência na nossa vida, ela fica melhor quando a gente consegue trazer para um exemplo concreto do dia a dia. A gente não diz, quando ensina as crianças, a gente não diz assim de cara: vou somar 5 mais 5, bota 5 na cabecinha e soma mais 5. A gente primeiro pega 5 livros, 5 palitinhos e a gente soma. É assim que a gente ensina a criança. Por quê? Porque é pelo exemplo que ela vai aprendendo. E como é que são esses exemplos trazendo isso para o nosso dia a dia, na nossa casa, com os nossos filhos, com as pessoas? É essa perfeição que Jesus vai dizer, desse exemplo de coisas simples que a gente vai dando no dia a dia, tendo a paciência com uma pessoa. Chega uma pessoa às vezes, meio xingando a gente já de manhã cedo, e diz: nossa, segunda-feira a pessoa já vem armada. E aí eu exercito a paciência e digo: não, tudo bem. E muitas vezes eu posso até ter razão, mas se eu tiver a paciência e exercitar nesse momento, eu estou fazendo um pouquinho desse exemplo que Jesus vai trazendo para nós nesse dia a dia. E aí eu quero trazer essa passagem agora, porque a horinha passa rápido aqui, para a gente pensar nesse Evangelho de João, para pensar nesse exemplo de Jesus, que foi o exemplo de humildade. Então, que nós possamos sair dessa noite aqui refletindo sobre essa palavra, humildade. Nós estamos falando em caridade do Evangelho e nós estamos falando do exemplo de Jesus de humildade. O que é humildade? O que é isso no nosso dia a dia? O que é ser uma pessoa humilde? E aí, então, nós vamos, para fazer essa reflexão, eu vou trazer essa passagem do Evangelho quando Jesus diz assim, na verdade, quando João relata, como é que aconteceu com Jesus, ele diz assim, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ele voltaria para Deus, levantou-se da ceia, então estavam todos os discípulos ali,
Jesus levanta, tira as vestes, toma uma toalha e cinge. Depois ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos e começa a secar com aquela toalha. Chega Simão Pedro e ele diz: mas Senhor, você vai lavar os meus pés? Porque Simão Pedro, ele era todo muito metódico assim, né? Ele era todo muito justiceiro. Então ele assim, nossa, mas quem é Jesus? Ele é meu mestre, não pode lavar os meus pés. Quem sou eu para ele lavar os meus pés? E aí olha o que Jesus responde a ele: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Fazendo esse gesto, dizendo assim: eu preciso lavar os teus pés. Mesmo eu sendo mestre e tu sendo meu discípulo, eu vou lavar os teus pés, porque lá na frente você entenderá o porquê dessa ação. E depois que ele lavou os pés e tomou as vestes e assentou outra vez à mesa, ele ainda disse: entendei-vos o que vos tenho feito. Vós me chamais de mestre e senhor. Dizeis bem, porque realmente eu sou esse mestre. Mas se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para como eu vos fiz, façam vocês também. Então Jesus vai trazer esse exemplo de humildade, porque já era uma preparação dele, porque ele saberia que em seguida teria a crucificação, ele seria crucificado, teria a morte. Então ele já teria ali, ele já sabia que ia passar por tudo isso. Então ele já começa a preparar os discípulos, mostrando esse reino dele de humildade. Que a humildade ali seria algo muito importante, até para que eles levassem isso como ensinamento depois, no momento que ele não estivesse mais e que eles estivessem levando essa boa nova dele. Então, o que nós podemos trazer aqui? Se a gente fosse pensar em dualidade, eu sempre gosto de pensar em duas palavras. Jesus ensina aqui uma caridade, porque você fazer isso é um gesto caridoso, por isso que eu faço essa relação, porque você ter uma humildade de lavar os pés, e aí trazendo para o nosso dia a dia, de alimentar uma pessoa que está com fome, de doar uma roupa. Eu tenho 5 camisetas em casa, eu estou vendo que aquela pessoa está com menos, eu posso tirar uma e doar. Então, essa caridade, que Jesus faz, trazendo nesse exemplo da humildade, eu sempre gosto de trazer como é o versus do nosso egoísmo. Então aqui Jesus foi caridoso e deixou o egoísmo de lado. E foi tão bonita essa história, quando, a hora que vocês tiverem um tempinho em casa, que gostarem de ler essa passagem, ela é tão bonita porque Jesus justamente, se você trazer toda aquela passagem ali, toda a parte histórica, vai mostrar o quanto Jesus estava mudando uma história naquele momento, porque era uma história de guerra, era uma história de reis, e Jesus eles consideravam rei, mas ele diz: eu não sou o rei deste mundo. O tempo todo ele diz: eu sou rei, mas eu não sou deste mundo. Embora era difícil naquele momento de as pessoas compreenderem, mas olha o que Jesus vai fazendo. Jesus, naquele momento que ele lava os pés dos discípulos, ele já estava há 3 anos fazendo muitas coisas boas, já estava curando leprosos, curando os cegos, ele já estava fazendo muitas ações, muitas coisas boas, e tudo voltado ao quê? Ao amor. Em nenhum momento ele precisou ter exército. Então, naquela noite, e aí quando chegou durante a tarde ali, o mestre agora vai tomar, agora ele vai tomar a frente e ele vai conseguir ser o rei agora. Então todo mundo estava imaginando naquele momento, as pessoas que seguiam, que ele iria ter um exército, e naquela noite eles ainda disseram, Pedro ainda diz, durante a tarde, assim: nós fomos hoje convocados para uma reunião hoje à noite. Então eles imaginavam o quê? Que Jesus daria as diretrizes de como seria, esse vai ser meu exército, a guerra vai ser dessa forma, e Jesus, gente, destoa totalmente do que essa história vinha trazendo,
né, toda aquela questão, né, de trazer olho por olho, dente por dente, já desde o Antigo Testamento, de trazer a questão do poder, de quem manda e os outros são submissos. Justamente Jesus, com essa bondade dele, ele faz justamente o oposto. Enquanto eles estão à noite reunidos pensando nisso, Jesus vai e lava os pés dos seus discípulos, né, e vai dizendo assim, né, que nós precisamos é ter o amor, é olhar para o outro. E naquele momento ainda era muito difícil até mesmo os discípulos entenderem, porque o que eles vivenciaram? Aquilo que eu falei no início, o que a gente aprende? A gente aprende o que a gente vive. E o que eles tinham vivido até aquele momento? Eles não tinham vivido um outro exemplo igual ao de Jesus. Por isso que Jesus foi essencial, né? Essencial para a nossa humanidade hoje. Foi Jesus que faz justamente essa ruptura de trazer, né, a boa nova, trazendo essa boa nova desse evangelho, trazendo esses exemplos a partir daquele momento que ele vai mesmo tendo toda a questão da cruz, tendo a morte, mas ele vem para mostrar o quê? Ele não vem para mostrar uma morte, ele vem para mostrar uma vida. Ele vem para mostrar que a vida continua. E aí nós poderíamos até pensar em 3 palavras, né? Geralmente a gente tem um hábito, às vezes, já viveu e morreu. Não, para nós espíritas tem uma vida, teve uma morte, mas é uma morte que eu digo assim, quase, né, quando a gente coloca as palavras morte / vida, porque continua aquela vida, né? E Jesus continua, e tem relatos no livro do Humberto de Campos, eu ia pedir tua ajuda, mas que é na Boa Nova, né? Humberto de Campos justamente vai trazer, né, trazendo essas reflexões, né, de Jesus, que ele sai dali, né, que ele é morto e ele já sai, vai para as regiões umbralinas e já vai resgatando quem precisava de ajuda, né? Depois ainda vai trazer toda a questão de ele, né, da ajuda dele com Judas. Então é uma passagem muito bonita que vale a pena a gente estudar. E aí trazendo para o nosso dia a dia, né, essa questão da humildade, né, você vai pensar a humildade versus a soberba, né? Às vezes, né, principalmente, né, no mundo materialista, às vezes a gente é tão material que a gente às vezes nem se dá conta de olhar para o lado, de que tem um irmão que precisa um pouquinho mais do que nós, né, da questão, a própria questão do julgamento, né, o quanto, né, ainda julgamos, o quanto ainda esse precisa, esse não precisa, esse trabalha, esse aqui poderia trabalhar mais, por isso que eu não vou dar, porque, né, então Jesus faz esse convite justamente do não julgamento. Faz, ajuda, faz a sua parte, aquilo que você consegue fazer, vai fazer, né? E aí eu quero trazer uma parte do Humberto de Campos aqui, que eu achei muito bonita. Quando ele narra que Jesus na última ceia, né, os discípulos achando, né, que seria essa reunião para tomar esse reinado, e ele lava os pés, e Humberto de Campos diz, nossa, ele mostra essa grandeza, mas eu ainda quero mostrar mais uma partezinha aqui embaixo, porque está passando a hora. Quando Humberto de Campos ainda diz assim, ó, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, eu me sinto como devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Aí Emmanuel faz uma interpretação disso, ele diz assim, ó, eu me sinto como devedor. Como Paulo era muito, né, como eu coloquei ali mais categórico, assim, ele diz, eu me sinto ainda como devedor. Eu ainda me sinto, né, dos sábios, dos ignorantes. Aí o Emmanuel faz uma interpretação e diz assim, comentando esse versículo, né? Paulo sentia era a dívida daquele que sobe e reconhece os seus deveres para aqueles que ficaram. E ainda ele continua, é a dívida de quem aprendeu a amar e se sente devedor de quem ainda não sabe amar. Olha que coisa linda, gente. É a dívida de quem aprendeu a amar. Olha só, quem nós aprendemos a amar, nós estamos amando. Mas a gente sempre te devedor ainda daquele que não sabe amar. Então, aquele que não sabe amar, qual é o meu papel? De levar o amor. Se eu já passei por essa experiência do amor, porque não é tão gostoso uma pessoa que chega, dá um abraço, né? Às vezes a gente chegou aqui, eu cheguei aqui, o Laércio me deu um abraço assim, ai, Clésia, que bom que tu estás aqui. Nossa, aquilo para mim já encheu o meu coração de alegria. E não é assim no nosso dia a dia? Às vezes até um filho que chega e diz assim, ô mãe, bom dia. A gente já diz assim, nossa, que bom dia gostoso, bom dia, meu querido. Né? Aquilo é tão gostoso, seja de um filho, ou uma pessoa que passa às vezes na rua,
você nem conhece, mas Ele olha nos teus olhos e deseja um bom dia, uma boa tarde, deseja coisas boas. E se essa pessoa já passou por essa experiência desse amor, por que eu não vou levar também essa experiência desse amor? Né? E aí tem um filósofo, o Jorge La Rosa, que ele fala, né, que experiência é aquilo que nos toca. Então, essa experiência do amor de Jesus é uma experiência que nos toca. Se me tocou, por que eu não posso levar também a outras pessoas? Então, é esse o exemplo de Cristo, né? Esse é o ensinamento de Cristo, que é aquilo que eu já aprendi, que eu possa levar também para outras pessoas. E ainda diz assim, Humberto de Campos ainda traz reflexão dizendo assim, é a dívida de quem sabe, se sente devedor do ignorante, porque reconhece o quanto já recebeu de Deus e sabe o quanto é seu dever semear isso por aqueles que ainda não perceberam a presença divina. Então, quantas pessoas que ainda não perceberam a presença divina? Porque não é tão bom a gente saber que a gente é amado por Deus. Às vezes tu está numa situação meio de enrascada, já diz assim, meu Deus, me ajuda que vem chumbo grosso por aí. Às vezes tu passa em uma situação que tu entra numa situação meio desesperadora assim, que você não imaginava que você ia passar por isso, mas você foi, né? Às vezes os adolescentes aí que estão fazendo uma prova dizem, meu Deus, mas eu estudei isso, eu sabia, e agora não vem na cabeça, aí a gente lembra de Deus, meu Jesus, me ajuda nessa hora, né? Isso é comum a gente fazer. E que bom que a gente tem Jesus, né? E que bom que a gente tem Jesus. Eu conversava com uma outra pessoa uns dias atrás e ele se passa a vida toda como ateu, né? E ele diz, Clésia, Jesus não existe, Deus não existe e tal. E aí eu pensei, disse, nossa, e a gente saber que Deus existe é tão bom. Jesus, né, existe é tão bom, com certeza a minha vida é mais leve do que a dele nesse sentido, né, de ajuda. E agora essa pessoa está muito doente, né? E aí eu começo a falar de Jesus para ele, né? Olha, né? Jesus ampara, né? Você de repente, né, não considerava, mas, né, se parar para pensar um pouquinho, de repente agora tens um tempinho de pesquisar, de ouvir uns vídeos, vou te indicar isso, de repente se tu não acreditar em nada também não tem problema, mas se de alguma forma, né? E depois a pessoa retorna e diz assim, se ele mesmo existir do jeito que eu estou vai ser tão bom. Então, às vezes, a pessoa precisa que a gente apresente esse Mestre Jesus para ele. E quantas pessoas nós precisamos apresentar? Às vezes até na nossa casa, até no nosso trabalho. E isso é o exemplo de Jesus, é a gente sair de lá sentadinho ao lado do nosso amigo, levar a palavra de Jesus, é lavar os pés. É sair da minha zona de conforto e fazer algo que de repente não é tão confortável. Jesus, claro, ele já era muito evoluído, então lavar os pés para ele era algo muito tranquilo. Mas se fôssemos nós lavarmos, nós já começava assim, esse pé está meio sujo, esse daqui está chulezento, né? Esse aqui já tem um chulezinho, esse daqui já está com a unhinha suja, né? Por quê? Pelo nosso grau de evolução. Mas Jesus nem olhava se tinha unha, né? Se tinha sujeira no pé. Jesus, o que menos ele pensava era nisso. Embora nós ainda precisamos né, nesse nosso grau de evolução, cada vez mas é um degrauzinho por vez e está tudo bem. Né? Qual é o importante? O importante é a gente sempre exercitar. Hoje vamos ficar com essa palavra da humildade, né? Que ela é importante que ela é essencial para a nossa perfeição, né? Que aí para eu chegar à perfeição eu preciso dessa caridade que é essencial e que essa humildade está conectada. Se eu pegar essas 3 palavrinhas e levar para a minha semana, já está valendo. Se eu fizer uma experiência esta semana, já está valendo. Se eu não conseguir, mas exercitei, está valendo também. O que importa, Jesus sempre vai dizer que é que a gente tem que perseverar. O exemplo dele da cruz, tudo que foi, né, que aconteceu, que ele passa, qual foi o exemplo? De perseverança. Jesus em nenhum momento desistiu, mesmo a cruz sendo pesada. E cada um de nós vamos ter as nossas cruzes, os nossos desafios. Nós não estamos aqui a passeio só. Nós estamos aqui na Terra nesse momento porque nós escolhemos passar esse momento para a nossa evolução. E aí, né, lembra o que Chico falava, né? Disciplina, disciplina e disciplina. E é buscar cada dia. Hoje não deu certo? Vamos embora amanhã.
Não precisa ser igual dieta que é toda segunda, mas pode ser dieta da terça, da quarta. Mas a nossa busca é essa busca constante, é isso que Jesus nos ensina. É ter perseverança, ter humildade, acreditar e estar em oração. Se a gente conseguir ficar em oração, isso já vai ajudando muito para quando a gente precisar. Se eu estiver conectado com Deus, tiver esse olhar, né? Tá sempre nessa conexão com o meu anjo da guarda, com o meu mentor espiritual, no momento que eu tiver que exercitar humildade, não vai ser difícil. No momento que alguém me xinga no trânsito, eu posso passar ao lado, tá tudo certo, desculpa, né? E tá certo. E mesmo que às vezes a gente nem sempre, eu posso achar que eu não tenha razão, pode ser que o colega ali, né, eu tenha razão e o colega não tenha, mas e qual o problema da razão? Isso eu sempre penso assim, né, essa questão da razão perante a eternidade, o que vai ser um momentinho da nossa vida. Então esse eu acho que é o convite de Jesus, né, o convite da leveza, o convite do amor, o convite da fraternidade, porque isso vai ser bom para nós e vai ser bom para o outro. E se eu consigo evoluir e o meu amigo consegue junto, beleza, vamos chegar aí bem caprichadinho no plano espiritual e vamos seguindo. Queridos, que tenham uma semana bem especial, uma semana, né, com boas renovações no coração e que eu tenho certeza que esta semana, né, até me emociono em dizer, mas Jesus vai estar muito com vocês ao lado. Não tenho dúvida de qualquer coisa que vocês precisarem, o Mestre Jesus vai estar ao lado de vocês. Que assim seja. E a história? Deixa eu só terminar com a história que é bem pequenininha. Sorte que o Laércio me ajudou, que o Laércio é meu professor, tá, gente? É ele que me ensina. Então diz assim, ó, a verdadeira conquista. Um certo mosteiro, cravado em uma região montanhosa, tinha um discípulo que busca o mestre e diz a seguinte questão: meu Senhor, eu tenho buscado atender aos nossos deveres mais sagrados na conquista do crescimento espiritual. Eu estudo, eu trabalho, eu ajudo aos enfermos, eu sirvo sem cansaço, mas mesmo assim eu me vejo angustiado. O que tem me faltado, Senhor? E aí o Senhor responde: filho, respondeu esse sábio mestre, trabalhar, estudar, servir são as grandes alavancas da alma na terra, rumo aos cimos elevados da vida. Mas se isso fizeres esperando recompensa para seres vistos e louvado pelos homens, ainda tens muito a aprender, e por certo a angústia permanecerá contigo. E fazendo essa ligeira pausa, ele prosseguiu: liberta-te, serve pelo prazer de servir, trabalha pela alegria de trabalhar, estuda pelo valor do conhecimento, ama sem cogitar retribuição, assim crescerás em luz verdadeiramente. Que assim seja. Aproveitemos das lições que chegam aos nossos corações através dessa linda exposição, essa linda mensagem. Sempre quando falamos de Jesus, estamos falando deste Espírito luminoso, Espírito puro, nosso irmão maior. Deixemos que as suas lições caem em nosso terreno fértil dos nossos corações, para que a árvore frondosa do seu amor desenvolva-se dentro de cada um de nós. Tu, Jesus, que nos ensinastes tantas coisas, nos ensinastes a orar, nos ensinaste a oração do Pai Nosso, esta que vamos proferir neste momento, para finalizar a exposição desta noite. Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em todos os planos habitados.
o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações do mundo. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, nós pedimos a permissão aos benfeitores da luz, os obreiros da vida eterna, para finalizarmos a primeira parte dos trabalhos desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus.